dos diferentes lugares onde cada um que chegar nessa roda vai poder nos contar, né? Então, tirar essas brasilidades de um lugar folclórico ou mesmo de um lugar patriota, né? Eu acho que essas brasilidades diz respeito a tantos tesouros, tantos mistérios, tantos encantamentos, tantas lágrimas, né? Por falar em água salgada, que a gente está aí na beira do mar hoje, trazendo esse encontro. Então, eu queria dar essa palavrinha aí. E até complementando nesse sentido, né? Que quando a gente vai ao encontro da cultura popular, a cultura do povo, é justamente o contrário, né? Muitas vezes é aquilo que está marginalizado, é aquilo que não está no centro, não está com os holofotes, né? Então, é justamente trazer essas preciosidades para mais pertinho de nós. Então, a gente começou, né, a ideia desse encontro é a gente falar um pouco dessas margens e como elas se encontram, né? Então, esse lugar aí desse Camões, que é essa margem que vem lá da Europa, que um dia então tocou aqui essa nossa costa, né, tão vasta, a nossa margem do lado de cá, que aí a gente lembrou então do nosso querido Caymmi, com todas as suas canções praeiras e tudo mais, mas também da gente, justamente a partir dessas margens, buscarmos essa terceira margem, que muitas vezes é essa assim que está à margem, que é toda essa influência que a gente tem da África e toda essa base que a gente tem dos nossos povos originários, que muitas vezes foram encobertos, né, por essa margem que chegou. Então, para isso, a gente vai, então, agora recitar um poema, que a Luciana vai nos presentear. Por favor, Lu. Vou pedir licença um bocadinho. Fernando Pessoa, Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Nessa viagem, né, transatlântica, né, essas tantas rotas, né, transatlânticas que foram feitas e que constituem hoje, né, aqui o nosso país. E aí um pouquinho do convite é esse, né? Puxa, mas e se a gente olhar para tudo isso a partir das águas salgadas, né? Quem mora nessas águas salgadas, né? Quem já se banhou nessas águas salgadas? Essas águas que foram tanto louvadas, né, pelos portugueses nessas encruzilhadas e nessas travessias, e no mar tem muitas encruzilhadas, né? E também esses navios, né, que atravessaram o mar da outra margem, né, da margem africana em direção ao Brasil. E o intuito é um pouco, né, a partir desse encontro, então a gente não tem nenhuma pretensão de ensinar nada, né? A gente quer aprender junto, a gente quer aprender a partir do encontro, né? Então, fiquem muito à vontade também para trazer contribuições, né? A partir do que vocês estão ouvindo agora, a partir dessa aguinha salgada que a gente espera que respingue aí. A gente gostaria de fazer essa travessia agora para outra margem, né? Para essa margem que fica lá do outro lado, né? Que é a África. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer.
Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo. Vou fazer sua caminha macia, perfumada com alegria. E o Caíme que nos acolhe, né? Aqui, eu já comentei algumas vezes com a Luciana que eu achava que o Caíme podia ser jardineiro, né, de escola Waldorf, porque ele tem uma facilidade de criar essas imagens, né? Você fala, mas da onde ele tira tudo isso? E é da vida, né? É simplesmente assim, é da vida, é dessa observação, é desse olhar cuidadoso. Então, né, essa vida junto do mar, junto do peixe, junto da pesca, mas que eu vou chegar então e vou rezar para o tempo não ficar ruim, para fazer a sua caminha perfumada de alecrim, né? Então, como a gente consegue esse acolhimento, né? Esse acolhimento que esses poetas nos trazem. A gente no grupo de estudos, né, no Brasilidades, a gente vem trabalhando muito a partir do encontro e a partir do fazer, né, do fazer junto. Então a gente estudou os cantos de trabalho, trabalhando em roda, cantando, ralando mandioca, pilando paçoca. A gente trabalhou um pouco o tema da festa do Divino Espírito Santo com as caixeiras do Divino Espírito Santo. Então, para a gente também é bastante novo estar aqui nesse ambiente virtual, né, onde a gente é convidado a um lugar bastante intelectual, né, bastante desvinculado desse fazer, que é muito inerente, né, às nossas raízes, né. Então, o Caíme, ele praticamente fez toda a melodia, né, dos pescadores, de todas canções de trabalho, né, em direção ao mar. E essa melancolia, né, essa melancolia de olhar para o mar que está presente na doçura do Caíme, que está presente nos poemas, né, desde Camões, Fernando Pessoa, né, essa melancolia que está presente nos lundus, nos viçungos, né, nos cantos negros, né, que chegam até nós, ainda timidamente, né, então o convite é que esse grupo se componha, né, que a gente possa mesmo caminhar juntos, né, por essa seara, e sempre pensando nesse educador como alguém que está disposto a se desconstruir, né? Então, assim, essa história que a gente gostaria de visitar, né, que é a história do Brasil, é a história de cada um de nós, né? Então, eu acho que um dos anseios do grupo pelo encontro, né, e por isso o virtual também traz esse presente, apesar da gente estar desvinculado do fazer, a gente tem essa chance muito linda, né, de estar em roda com pessoas de diferentes lugares do Brasil, né? Então, eu acho que fica um convite para que a gente possa fazer essa desconstrução e esse reconhecimento a partir da nossa própria biografia, né? Então, quem é cada um educador, né? Como é que eu me vinculo a essa pedagogia, né? Onde eu estou, né? Será que eu estou debaixo da bananeira? Se eu comer muita banana, como é que eu vou ficar? E se eu estou lá debaixo da macieira, né? Então, a gente tem muito essa pergunta, né, e esse desejo de se conhecer e de poder valorizar aquilo que cada uma pessoa traz, né, na sua biografia de vida, na biografia dos seus ancestrais, né? E aí eu vou aproveitar esse gancho, vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Luciana Sapia, eu fiz antropologia, né, fiz ciências sociais na FEFELESH. Na faculdade, minha área de pesquisa foi em torno das manifestações religiosas afro-brasileiras. E depois há 20 anos atrás, nossa, eu tive esse encontro com a antroposofia, né, e comecei então a formação em pedagogia Waldorf. Tive filhos, né? Tive a experiência de ter um jardim em casa, em Botucatu, onde morei.
e trabalhei já em algumas escolas antroposóficas e hoje em dia trabalho no Jardim de Infância Areté, na Escola Livre Areté, aqui em São Paulo. E também, né, vou me apresentar, então eu sou Glauci, também venho de outra área, depois fiz administração, fui parar então depois na pedagogia. E para mim algo muito importante que eu escolhi de compartilhar com vocês hoje foi um momento de virada. Então eu entrei na Escola Waldorf Rudolf Steiner como estagiária, depois eu me tornei auxiliar, aí chegou o momento que surgiu uma vaga para ser professora regente. E eu decidi me candidatar para essa vaga. E aí, para isso, eu tinha que apresentar uma roda rítmica no jardim, né? Era uma regência de jardim de infância. E esse foi um ponto, eu diria que o Brasilidades, dentro de mim, começou a nascer ali. Porque eu falei, bom, eu preciso fazer uma roda e ela tem que ter a ver comigo e tem que ver com o lugar que eu vivo, né? E eu fui pesquisar alguns materiais, alguns livrinhos que já existiam e aquilo não me disse, né? Não ressoou para mim. Até que eu fui, né, olhei para o meu redor e falei, o que é tão típico do Brasil que eu gostaria de levar para as crianças? E aí eu encontrei a mandioca. Foi esse encontro tão especial. Eu falei, bom, eu vou falar do ciclo da mandioca, só que eu não sabia nada da mandioca. Eu fui pesquisar quando que planta, quando que colhe, como que faz, como que não faz, e precisava de repertório, né? Porque não tem nenhuma música pentatônica traduzida do alemão que fala da mandioca. E aí eu encontrei pessoas muito bacanas, uma delas foi a Renata Matar, que eu sempre gosto de comentar, que foi uma grande parceira, né, que ela tem um grupo que chama Companhia Cabelo de Maria. E a Renata, até em parceria com a Ariano Suassuna, ela assumiu um projeto de recolher cantos de trabalho pelo Brasil. Aí eu fui num show dela, esperei terminar o show, cheguei lá e falei, oi, prazer, eu sou a Glaucia, quero ser sua amiga. E aí a gente começou uma troca, e eu falei, nossa, né, esse repertório dos cantos de trabalho, como eles dizem respeito ao que a gente vive no Jardim de Infância Waldorf, que é o quê? Que é a vida com os seus processos com começo, meio e fim. Né? Então aquilo começou a ressoar para mim num lugar muito verdadeiro, né? E então eu fiz a minha roda da mandioca, eu acho que o pessoal gostou, porque eu virei professora, e então foi um caminho que foi se aprofundando, né? Nisso, Luciana e eu, nós fizemos a formação juntas, a Luz já tinha muitas pesquisas dentro da cultura popular também, então foi um encontro muito frutífero, né? Até a primeira sala que eu assumi foi uma sala de maternal, onde eu criei dois personagens que eram o Chiquinho e a Yaya, né? E o Chiquinho e a Yaya, justamente inspirado no Caíme, né? Então, eu criei muitas histórias com esse pano de fundo, né? Então, e aí você pega esse trecho, por exemplo, você cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede, o canoeiro joga a rede no mar. É isso, né? Então, assim, é algo que é muito. Então, no maternal eu fiz isso, uma história rítmica. Quando eu fui para o jardim, eu transformei numa roda rítmica, né? Então, são pequenos elementos que a gente pesca realmente nesse grande mar que é a nossa cultura e que ele toca a criança, né? Então, eu percebi isso quando eu trazia um canto de trabalho, e aí eu fui atrás também, fiz algumas viagens para ter contato com principalmente as instaladeiras de fumo de Arapiraca. Então fui lá conversar com elas, tem a dona Rosália, que é muito querida. Então, aprender uma cantiga dessas pessoas e levar isso para as crianças, eu percebi um eco muito forte e um caminho com muita verdade. Então, aí essa vontade de mergulhar mais profundamente e entender o que realmente cabe, né? Cabe trazer para essa criança. Então, dentro das minhas pesquisas também, eu estava até recentemente lendo o Paulo Freire, né, que é alguém aí que a gente precisa também ter bem pertinho de nós, e ele tem um livro que se chama A Sombra dessa Mangueira, se eu não me engano, e eu vou ler um trecho desse livro para vocês.
que é bem especial. Ele diz assim: antes de tornar-me um cidadão do mundo, eu fui e sou um cidadão do Recife. Aqui cheguei a partir de meu quintal, num certo bairro do Recife, o de Casa Amarela. Quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidade tenho de me espraiar, de me mundializar. Ninguém se torna local a partir do universal. O caminho é inverso. Eu não sou brasileiro para ser recifense. Sou o primeiro recifense, pernambucano, nordestino, depois brasileiro, latino-americano, gente do mundo. Por isso é que no exílio, minha saudade fundamental não era exclusiva a saudade do Recife, mas a do Brasil, que, cheia de presenças do Recife, incluía o meu quintal. A minha saudade do Brasil, passando pela saudade do Recife, que autenticava, não ficava, porém, só nela. Nem em saudades mais singulares, mais particulares, como a de esquinas de certas ruas ou de praças, como a da Casa Forte, ou do Chora Menino, ou do Derby. Foi um encontro muito rico para mim, esse com essa história, né, do Paulo Freire, porque é uma reflexão que eu trago já há muito tempo dentro da pedagogia Waldorf, dentro do meu caminho como professora, né, de entender o que é essa criança, o que é esse desenvolvimento humano, que ele sim, o desenvolvimento humano ele é universal, afinal de contas a gente vai aprender a andar, a falar, a pensar e se desenvolver em qualquer lugar do planeta. Porém, o que é a influência desse ambiente que nos cerca? É possível crescer sem cultura? Então, eu acho que a ideia desse grupo do Brasilidades é a gente fazer reflexões, aprofundar, sempre buscar as bases, mas entender, né? Então, às vezes chegam alguns chavões para nós que a gente precisa entender, né? Como lidar com ele. Então, a cultura é algo que eu vou apresentar para a criança mais tarde, mas você fala, mas ela está imersa num ambiente o qual a forma, né? O Steiner ele deixa muito claro isso, que ele fala que, né, até o nosso sangue é formado, é influenciado pelo que vive no nosso ambiente. E não existe ambiente que não tenha cultura, né, que não seja permeado de cultura, porque cada um de nós vive isso, transborda isso, e isso vai permear a criança, de acordo com o material que você vai pôr no quarto, como que vai ser o bercinho, ou se vai ser uma rede, ou se vai ser o chão, ou se vai ser o tapete. Então, tudo isso já são elementos que apresentam essa cultura para a criança. Então, o que vem do natural para ela, do orgânico para ela, é a base. Então, é isso que a Luciana trouxe. O que eu sou enquanto ser humano? O que eu trago de raízes? Quais são as minhas origens, a minha ancestralidade? No nosso caso, enquanto povo brasileiro, tem muita coisa que a gente perde ou distorce ou não entende. Afinal de contas, a gente tem essa sombra, né, do colonialismo por detrás de nós. Então, descobrirmos as nossas próprias raízes é um caminho profundo e doloroso, porém necessário, né? E aí sim, quando a partir do aquilo que vive em mim, que eu vou passar para a criança, e aquilo que eu recebo do mundo, o que eu apresento em cada momento da vida da criança, do desenvolvimento da criança. Para aí sim conversarmos com a pedagogia Waldorf, porque é esse lugar sagrado, né, dessa educação antroposófica, que era apresentar para a criança o mundo de acordo com as suas etapas de desenvolvimento, respeitando essas etapas. Mas como a gente pode realmente pescar coisas que dizem respeito naquele momento e que a gente ainda não conhece, né? Então, a Lu e eu, a gente ficou agora aqui, falou, bom, a gente vai falar do Pessoa, a gente vai falar do Caymmi, e a gente queria citar, por exemplo, um autor africano, e infelizmente ele não veio para nós agora, porque não é tão fácil, não é tão simples, não está ali tão disponível. E ele não estar assim tão fácil também já nos diz muita coisa, né? Então, a ideia desse grupo é a gente abrir caminhos
que ainda não foram abertos, né? Abrir trilhas que ainda não foram abertas. Então, eu vou dar alguns exemplos, desculpem que é do educação infantil, mas que é a minha realidade. Por exemplo, a gente sabe que contar a história da Chapeuzinho Vermelho é super adequado, porque é um conto tradicional, é um conto... Enfim, poderia ficar 1 hora falando sobre esse conto, que é maravilhoso e que eu realmente gosto. Mas esse é um caminho que muita gente já trilhou, já sabe como que é, já sabe o que acontece. Agora, contar um conto indígena, você fala, mas quem que já fez isso? Poxa, ninguém fez. Então, eu vou ter que fazer um caminho profundo para entender de onde veio esse conto, o que que traz. Eu vou ter que vivenciar, eu vou ter que me relacionar com ele. Então, também a gente logo vai abrir para a gente ter uma troca, mas o nosso ponto de partida é muito esse também, o quanto eu estou disposto e disponível para fazer um caminho de me relacionar com o tema e não fazer algo porque a Glauce fez a roda do Chiquinho da Yaya com o Cerco Peixe Bate o Remo, eu vou fazer também. Não, o que me toca e como eu me relaciono? Como eu vou lá me relacionar com esse tema para ele passar por mim, para existir um processo de consciência em relação a esse tema, para aí sim ele chegar na criança e tocá-la da maneira que a gente quer, né? Então, a gente não quer dar nenhuma fórmula pronta, não é esse o intuito, mas que a gente consiga despertar para os pontos que nos tocam e os nossos caminhos de pesquisa, né? Que a gente possa abrir, então, muitas veredas aí e descobrir novos caminhos, porque é muito rico, né? Então, a sensação, a imagem que me vem agora, a gente está num solo muito fértil, com muitas descobertas, mas que elas ainda estão desconhecidas, né? Então, como a gente trilha isso? E aí, pegando esse gancho, né, disso que a Glauce trouxe, é claro que já existe uma prática e um estudo, né, de muitas pessoas que tocam canto ali no Jardim da Infância e que podem falar do intervalo de quinta e que podem dizer do quanto e como acontece um processo encarnatório da criança porque ela ouve a música pentatônica. Lembrando que isso a gente mesmo em pesquisa não encontrou escrito pelo Steiner, né? A gente não encontrou algo dizendo que assim o ideal para a criança é o Cantley no Jardim da Infância, né? Isso vem da prática dos pioneiros com relação a isso. Agora, certamente, né? Quando você tem a familiaridade, por exemplo, com instrumentos percussivos como tambor, chocalho, come mandioca ou, né, come banana, como eu citei no início, você é formado disso. Então a ideia não é que você vá se despir de quem você é para atuar dentro da pedagogia Waldorf. Né? Eu acho que é necessário, sim, fazer um caminho, né? Da mesma maneira como a gente, quando se torna mãe, a gente vai olhar tudo que a gente come e vai entender, puxa, na gravidez eu vou evitar comer isso, ai, quando meu filho nascer eu vou fazer uma introdução alimentar que é assim, assado, frito e cozido, ai, o frito depois, né? Não vamos dar no começo e tarará. Quer dizer, a ideia é que a gente possa, a partir de um grupo de estudos, fazer as reflexões a respeito de quem nós somos, né? E aí sim criar toda essa trajetória que vai ser singular a cada um, né? Porque cada um está em um lugar, cada um tem uma biografia, né? E a gente não gostaria de olhar para a pedagogia Waldorf como algo que totalmente de uma estética igual, de um som igual, porque dessa forma a gente está bastante distante do que é trazido, inclusive, pelo Steiner como esse colorido, esse grande mosaico, né, de cores, que só pode ser completo quando cada um povo pega o impulso do seu lugar, da sua cultura e consegue colocar ali naquele mosaico. E aí o mosaico se completa com a imagem, né? Lembrando que
todos os ritos, né, toda a musicalidade, toda a maneira, toda a comida, tudo aquilo que permeia a cultura de um povo, né, é trazido de um momento onde ainda o ser humano tinha um vínculo e uma relação muito intrínseca com o mundo espiritual. Então, se a gente puder entender a cultura, né, como um presente, né, é um presente que nós recebemos como uma roupa, como o abraço da nossa mãe quando a gente nasce. E não existe um abraço que é melhor do que o outro. O que é melhor para você é aquele que você ganhou, né? Então, assim, eu acho que uma coisa muito importante de trazer como conceito e reflexão para esse grupo são alguns conceitos da antropologia, como a alteridade, né? Então, quando eu digo assim, não, comer arroz é mais encarnatório do que comer mandioca, eu não posso falar isso. Né? Quem vai comer arroz? Quem está onde está na beira de uma montanha que tem um alagado que dá arroz. Né? Então, se eu estou na beira da praia, estou numa comunidade que tem uma casa de farinha e que a cultura ali é comer peixe com farinha, quer dizer, como é que eu vou me vincular a isso? Então, quer dizer que eu estou dizendo que uma cultura é superior à outra, né? Então, quando eu digo, puxa, tocar cântaro é muito bom, não pode tocar percussão no jardim. Ai, você, Luciana, deveria ser professora do fundamental, você adora esses temas. Não, eu sou do fazer, eu quero ralar a farinha. Eu quero lá, eu não quero dar aula no fundamental. Né? O fundamental já é uma outra elaboração do mundo que você vai trazer para a criança. Né? Mas entendem o perigo quando a gente diz assim, puxa, isto é encarnatório, tocar canto ele é muito bom, isso não. O que a gente está querendo dizer? Que então tem um povo inteiro que, coitado, isso tá mal? Todo mundo está desencarnado, né? Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que o cuidado que exige trilhar uma picada nova, né, é justamente estar disposto, ao mesmo tempo em que você é permeado por aquilo que é o seu objeto de estudo, você está muito consciente e buscando referências com pessoas que estão caminhando junto, com pessoas que já caminharam. Existem muitos pesquisadores e existem muitas biografias, né, que foram abafadas na história do Brasil, que não chegaram a nós, nem nas universidades, e que agora nós estamos tendo, então, uma oportunidade de fazer uma revisão, de fazer uma reintegração, né, e de pisar mesmo no chão, né, só que a gente vai ter que pisar descalço, né, a gente não vai poder chegar querendo encontrar uma história de Jesus, Maria e José. Né? A gente tem que entender que o princípio crístico, né, que é trazido, né, pela pedagogia Waldorf, é o princípio do encontro. Então, onde está o Cristo? Ele está onde um ou mais estiverem em meu nome. Né? É nesse lugar do cruzamento que o Cristo está. Né? E todas as culturas, certamente, vão contar histórias, vão contar mitos, vão contar músicas e muitas coisas que vão nos fazer imediatamente, ou depois de muita pesquisa, se não for imediatamente, uma percepção, será que isso está fazendo referência a essa hierarquia solar? Será que isso, né? Então, a gente estar diante de uma outra cultura, a gente precisa se despir um pouquinho da nossa, né? Para que a gente possa entender que quando a gente fala do princípio crístico, a gente não está falando de algo dogmático, né? Quando a gente fala do tambor ou da cântaro, a gente não está falando de uma batalha para saber quem é melhor, se pode isso ou se não pode aquilo. Gente, se o educador se forma para a pedagogia Waldorf e tem um sentimento de aprisionamento a partir do seu conceito teórico, ele escolheu uma picada errada. Né? Quer dizer, se eu estou fazendo alguma coisa que me causa incômodo, é claro que eu vou pesquisar o que eu estou fazendo, observar os meus alunos, observar o meu entorno, para poder trazer algo de maneira digesta, de maneira que seja bem, né? Mas isso a gente acredita que só é possível neste momento abrir uma nova picada junto, tendo notícia um do outro, se sabendo, né? Então, nesse encontro que é pequenininho, né, mas é tão grande que a gente está tendo hoje, acho que ninguém vai sair com a feira completa, sabe? Ai, que bom, gente, de Caímia, Camões, passando pela África, fomos para o sertão, será que o sertão vai virar mar? Eu acho que a ideia aqui é deixar uma pulguinha atrás da orelha, sabe? De falar assim, gente, olha, esse grupo de estudos, ele acontece regularmente.
a proposta é estudar, sim, e se aprofundar a partir, né, dessa terra-corpo que é a criança e que é o educador, né? E nós estamos inseridos em um mundo, né, em uma atualidade e em um lugar. Quem que já viveu aqui antes da gente? O que essas pessoas nos contam? E os avós? E os bisavós? Né? Então, eu acho que é um pouquinho esse o convite. Sim, e aí também o nosso grande pano de fundo, né, para tudo isso é um ciclo de conferências de Steiner que é muito especial, que é a vivência do decurso do ano em 4 imaginações cósmicas, porque ali ele traz a essência, né, do que a essência espiritual do que está por detrás das estações do ano. E ele traz isso a partir de elementos muito concretos, a partir de elementos químicos. Então, é um ciclo são 5 conferências, que ele deu bem lá para o final da sua vida, se eu não me engano, foi em 1923. Então, a gente mergulha muito nessas conferências para entender, então, o que sustenta essa base, né? O que está por detrás de tudo isso, para, então, perceber o que a gente precisa trazer para a criança que diz respeito a esse ciclo, ao momento da criança, né? Fazer todos esses rios se encontrarem da melhor forma possível. Então, eu acho que a gente tinha pensado nisso, né, Lu, de fazer essa introdução, fazer esse convite para estarmos juntos e trocarmos. Então, a ideia é sair todo mundo daqui com muito mais perguntas do que respostas, né? Mas as perguntas justamente são elas que nos lançam, que nos motivam. A gente não está com bate-papo aberto aqui, porque senão fica muito difícil para quem está falando ler o bate-papo. Então, Melanie, acho que a gente pode começar uma troca, né? Se puder nos ajudar nesse sentido, vai ser muito bom. Obrigada, Glaucia e Luciana, muito gostoso escutar vocês e nós temos aqui já algumas perguntas. Primeiro nós temos a Irene, que está pedindo referência de todas as canções, poemas, autor africano, quem seria. Então ela está fazendo muitas perguntas relativas às referências. Não sei se vocês querem depois escrever aqui ou se querem já falar, trocar uma ideia com a Irene. Eu acho que a gente pode organizar depois, porque assim, sinceramente é isso, pega ali, pega aqui, eu precisaria juntar um pouco assim, mais. Como um passadão muito rápido, né? Essa cantiga de licença, a gente aprendeu essa cantiga com as caixeiras do Divino Espírito Santo do Maranhão, da Casa Fonte Achante, que é uma casa de tambor de mina. Essa música de licença também já ouvi em outros discos e outras pessoas gravarem. Não tenho a referência se tem um autor popular dessa canção, da Pedindo de Licença, que é, né, Ó Quilha Bonita, de Mãe Iemanjá, essa primeira, né? O segundo poema é um poema do Fernando Pessoa, fazendo uma referência à série de poemas do Camões, Mar Português. A terceira é do Caymmi, né? Do disco do Mar, né? O que mais que a gente falou? Do Paulo Freire, é o livro do Paulo Freire, Debaixo da Sombra. Na sombra dessa mangueira. Acho que foi isso. E a gente gostaria muito de fazer juntos, né? É claro que não vai ser agora em 1h30, mas é esse convite para o grupo, porque realmente eu acho que é uma travessia transatlântica, né? A gente conseguir resgatar o que foi apagado mesmo dessa herança ancestral que nós recebemos do povo africano. Então, acho que o intuito, né, de fazer essa travessia, mas ela não é possível fazer sozinho. Claro que cada um pode se dedicar à sua vida, e tem muita gente que faz isso, né, a pesquisar certos autores, mas o convite fica para que a gente possa realmente fazer uma roda falando todos esses nomes, né, e trazer essas referências. Ok, obrigada. Não sei se a Irene ainda quer abrir o microfone e fazer uma pergunta, Irene.
Talvez não. Então, a gente tem uma pergunta da Lígia. Lígia, você escreveu a tua pergunta, mas seria tão bom se você formulasse ela. Pode ser? Pode sim, Melanie. Boa noite a todas. Na verdade, eu fiz uma referência de um assunto que está no currículo do ensino fundamental. Seria referente à Joana d'Arc. E nós temos no Brasil uma história muito parecida da Maria Quitéria, que também se vestiu de homem, se alistou no exército, né, e participou de revoluções na época do Império. E eu queria saber das meninas também se tem essas questões de, não estou dizendo que é mudar todo o currículo Waldorf, mas trazer para a nossa história, para a nossa vivência. Lígia, eu acho que tem um impulso, né, na historiografia atual, né, de que a história possa ser contada a partir das biografias, né? A gente sabe que essa história macro, né, essa história grande, com esses nomes luminosos, e a Joana d'Arc, ela é uma história contada por um narrador, né? Então, acho que nesse momento que surge e começa a ficar tão disponível também, né, por conta do acesso à rede, tantas outras biografias, tantos outros relatos, que a gente ainda não sabe qual vai ser a cor do mosaico que vai dar, né? A gente vai ter que juntar, e é por isso que esse caminho precisa ser feito junto, né? Apesar de ser um caminho individual que cada um precisa fazer, essa troca, ela é muito importante para que a gente possa se ouvir, para que a gente possa se referendar, para que a gente possa caminhar mais um pouquinho, parar, rever, né? Então eu diria assim, a tendência, né, é que a gente possa, sim, trazer tantos nomes anônimos, né, e poder recontar a história, isso como uma tendência da historiografia até para além da pedagogia Waldorf, né, que seria recontar mesmo a história a partir das biografias, né, porque elas nos dizem muito, para além daquilo que conseguiu ser dito por um narrador, porque o narrador sempre vai imprimir ali o seu lugar de fala, né, e a sua subjetividade. E também, Lígia, eu acho que o grande exercício aí é para nós educadores, né? É a gente rever a nossa formação, o que a gente teve acesso na nossa formação, qual foi a versão da história, né, que nos chegou, e a gente percebe que pelo menos quando eu lembro do meu tempo de escola, é uma versão eurocêntrica, né, que nos chega. Os nossos livros didáticos, muitas vezes eles têm essa inspiração aí mesmo europeia, né? E cada vez mais a gente está percebendo que tem outros pontos de vista, que a história ela pode ser contada de outro lugar. Então, enquanto povo, a gente precisa ir ao encontro, né, dessa história que não nos foi contada ou da versão que a gente ainda não conhece. Então, daí que dá muito mais trabalho, né? Eu costumo brincar que é um privilégio nascer no Hemisfério Sul e no Brasil, porque esse exercício de alma da consciência, ele é muito mais forte, né? Porque é isso, a gente tem que realmente ir atrás e reconstruir muita coisa, né? Então dá muito mais trabalho, exige muito mais presença, exige muito mais consciência, como eu disse. Então, é trabalho, gente, é pegar o facão mesmo. Mas é muito mais gostoso, viu, gente? Tem um monte de garapé no meio do caminho, tem cachoeirinha, passa por muito povoado, é muito, muito especial. Muito obrigada, e obrigada também pela fala sobre o Cantley. É algo que é quase que imperial, assim, você ter um Cantley, para tocar o Cantley, para ser uma jardineira. Mas muito obrigada, meninas, uma boa noite. Eu acho que complementando isso, né, deixa claro que assim, a gente não tem nada contra o Cantley. Ele é sim um instrumento especial e entender então a importância dele para a educação infantil é nesse lugar do que é o ambiente de quinta.
Então, talvez um dos estudos que a gente tem que fazer é entender o que é um ambiente de quinta que a música pode proporcionar e que outras ações no ambiente também podem proporcionar, né? Também pode trazer esse lugar. E da gente justamente perceber que talvez não seja o cântaro, porque justamente o cântaro não é um instrumento que tem em todos os lugares, em todas as culturas, né? Então, o que em cada cultura vai ressoar de uma forma a criar um ambiente harmônico para a criança de primeiro setênio, né? Então, essa talvez seja a pergunta para a gente resgatar a essência. E aí a gente vai percebendo como esse ciclo ele pode se ancorar, né? Então, até vou aproveitar o gancho e compartilhar um pouco o caminho que eu faço na educação infantil, no jardim, né? No sentido de trazer, então, um pouco da cultura popular e buscar realmente esse ambiente harmônico de quinta. Então, lá no começo do ano, quando a gente tá com o verão e o carnaval, e que é um lugar forte para nós, né? Não dá para eu ficar ali cantando canto e o tum 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 na rua e eu fingir que aquilo não me pertence, né? Então, sim, a gente vive um carnaval com as crianças no tamanho deles, né? Então, eu tenho uma mini alfaia que eu levo para a escola, a gente toca esta mini alfaia, a gente faz um chocalhinho, pega umas fitas de cetim e canta as marchinhas de carnaval, né? Então, dentro desse lugar, desse pequeno, do tamanho da criança, eu acho que o caminho é esse, a gente achar qual é o tamanho, né? A gente não vai levar assim, vai para dentro da escola, talvez seja demais, né? Mas um tambor e vivenciar esse lugar é gostoso. E aí, como que a gente faz? Então, chega, vivencia o carnaval e na quarta-feira de cinzas, o tambor adormece. Assim como em muitas culturas e muitas tradições, né? Então, por exemplo, no candomblé, que não tem nada a ver com essa coisa essa vivência cristã, não se toca tambor na quaresma. Olha que interessante, né? Então, eu faço um ritual com as crianças de cinzas. Então, a gente põe o tambor num pano, guarda e ele não vai ser tocado até a Páscoa. Quando que surge o tambor? Lá na época de Pentecostes, onde a gente tem essa grande tradição também em muitos lugares do Brasil, eu diria em todos, da festa do Divino Espírito Santo. Então eu tenho sim uma caixinha do Divino, que é um pouco como essa que eu estava tocando, pequenininha, e tem um momento solene que eu toco com as crianças. Então eu tenho a minha caixa, tenho uma caixa pequenininha, as crianças a gente senta junto e toca uma música. Então dentro do dia inteiro com a criança, a gente fica com eles uma média de 5 horas, eu estou falando de 2 minutos. Né? Que a gente vai tocar uma cantiga dentro de um contexto muito cuidado, né? Tanto que depois a minha turma, na época que chegava o tambor, era lindo ver a reverência que eles tinham, né? Que o tambor surgia no cantinho. Então, no momento da história, eles já sentavam de um jeito, esperando para ter esse encontro com o tambor, que era especificamente naquele momento. Lá na sala do jardim, né, eu deixo a minha caixa que eu toco embaixo do cantinho de época. E as crianças, então, têm toda essa reverência. Tudo que a gente vai fazer no jardim é preparado, né? Tudo, né? Então, eu vou fazer uma sopa, eu vou fazer, né? Tudo exige uma presença, né, do adulto em cada gesto. E é a mesma coisa com os instrumentos que você tiver na sala, né? Então, talvez, se você estiver em um lugar que tem uma tradição de pífano e a sua família toca pífano, talvez caiba. Né? Só a pessoa que tem esse presente, essa herança, vai poder oferecer. E aí aquela comunidade de crianças vai ser o termômetro. Puxa, isso tá bom, isso não tá bom. Né? A gente agora nessa época, né, de pandemia, fez algumas visitas de portão, de longe, com todo o protocolo, né, de não se tocar, né, com as crianças. E eu cheguei nas casas tocando a caixa, né? Pedindo licença, em vez de tocar campainha, tocava a caixa. As crianças da mais novinha que chegou esse ano no jardim, né? Então no começo do ano eu conto uma história
que tem um carneirinho, e ele é muito macio, e eu conto toda a história do carneirinho, e ele se encantou. E quando ele se encantou, ele doou a sua pele. E ali ele mora dentro do meu tambor. Então, quando a gente vai tocar o tambor, a gente toca com muito carinho. Porque lá tem sim um carneiro que está encantado. E as crianças, assim, claro, me viam, os olhos brilhantes, a gente está com muita saudade, a gente está em momento de isolamento. A primeira coisa que elas faziam era abrir o portão e passar a mão no couro da caixa e falar: tava com tanta saudade do nosso carneirinho. Né? Então, assim, quer dizer, isso nos conta de um lugar que é muito tranquilo nesse sentido do repertório que está sendo oferecido para a criança, né? E aí, mais uma vez, né, a pedagogia Waldorf, ela não é uma forma, ela não é uma forma. Que bonito se a gente conseguir construir a nossa sala de aula a partir da matéria-prima que tem em volta da nossa escola. E essa matéria-prima, ela é física, ela está lá na natureza, né? A apostila faz um pouquinho esse caminho, né? O que está na natureza também se revela na cultura, também se revela nas festas e também se revela de maneira muito sutil, né? Aqueles que tiverem interesse por conhecê-la pessoalmente. Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa intelectual, sim, ela é uma pesquisa que é exigente, mas ela é uma pesquisa que nos movimenta. Né? E complementando também, então, né, eu estou contando um pouco desse caminho que eu faço no jardim, mas de deixar claro que eu sempre busquei uma relação muito forte com tudo isso, né? Então, assim, eu vou lá vivenciar o carnaval, o maracatu, para entender o que é isso e para ver o que eu levo para as crianças do tamanho deles. A festa do Divino, a gente participa já há muitos anos, né, dessa tradição que é feita com mulheres que tocam os tambores e como que é. E aí a gente leva um pedacinho para as crianças, né? Então, só complementando, aí quando chega em agosto, eu tenho, né, uma relação muito especial com a cultura. Ah, não, antes de agosto. Então, depois do Divino, a gente tem São João, né? Lindo, maravilhoso, que todo mundo ama. Então, só um parênteses, eu especialmente tenho uma relação muito forte com as tradições maranhenses, até faço a tutoria do Jardim Guaramirim, né, que é o jardim que tem lá no Maranhão, é um lugar que me é muito querido. Então, o Bumba Meu Boi é uma manifestação que me toca profundamente, então eu tenho um pandeirão, que é um pandeirinho, do tamanho das crianças, então a gente também vivencia o nosso boizinho, que inclusive no ano que eu estava muito na dúvida, né? Eu falei, será que eu faço boi? Não faço boi? Faço, não faço? Naquela semana, a família que levou o lanche levou numa caixa, né, de papelão, e eu sempre deixo as caixas de papelão para as crianças brincarem, né? Pois naquela semana, era começo de junho, as crianças pegaram a caixa, colocaram na cabeça e começaram a correr uma atrás da outra. Aí eu falei, mas espera aí que a gente vai abrir um olho aí nessa caixa. E aí a gente pegou uma chita, cobriu a caixa, a gente pegou um galho, fez o chifre e nasceu o boi. Né? Então, de um lugar muito espontâneo surgiu ali. Mas aí também o pandeirão, né? Para quem não conhece, o pandeirão do Bumba Meu Boi, ele precisa do fogo para ser aquecido, né? Então, isso é uma particularidade muito especial, o quanto a cultura popular ela está muito ancorada nos elementos, né? Então, a gente acende umas velas assim para passar o pandeirão em cima e aquecer ele para poder tocar um pouquinho na hora da nossa roda, que era o momento que a gente vivenciava. Depois, chegando em agosto, nessa minha relação com o Maranhão também muito forte, a grande festa que eles fazem para São Benedito, que é um tambor de crioula, acontece em agosto. E aí eu fiquei olhando aqueles tambores, também para quem não conhece o tambor de crioula, eles são três, é um jogo de 3 tambores, que é o tambor primordial no sentido de ser um tronco escavado, né? Ele é um tronco que ele é totalmente escavado, aí você põe o couro, ele também precisa do fogo para esquentar e esticar. E para se tocar esse tambor, você senta em cima dele, né? Ele fica assim como se fosse montar numa bicicleta. Você senta em cima desse tambor e toca.
Então, da minha vivência com o tambor, aquilo me pareceu algo realmente muito primordial e importante. Então, eu consegui um pequeno desse, que é o crivador, o menorzinho, e levei também para as crianças. E aí, nisso, uma mãe muito parceira me ajudou a fazer lindas saias de chita, e a gente vivenciou esse momento também de rodar saias, de tocar esse tambor, que até me inspirou uma música que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é assim: no oco do toco ressoa o tambor, no tronco escavado o couro esticou, e perto do fogo acalenta o couro pra moda esticar. Esquenta as mãos, aquece o baião, e o meu coração faz tum, 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 tá. Então, esse acho que seria um exemplo, né, de como a gente pode trazer dentro desse lugar para criança pequena, né? Então, ficou uma música, ela tem os gestos, ela faz parte da roda rítmica que eu trazia nesse momento, nesse contexto. Então, e nesse lugar, né, da gente ver o tambor não como algo que encarna e que agita e que astraliza ou coisas assim, mas como o primordial, que é o quê? O ritmo, né? É o que marca o ritmo, é o que marca o nosso princípio de ficar em pé e começar a andar, é o que marca o nosso coração, é o começo da vida, né? A gente fala, bom, a gravidez vingou quando se escuta o coração. Então, assim, é esse lugar, é esse tambor, esse lugar cardíaco, esse lugar do coração, né? Então, aí desse giro, dessa saia florida, a gente entra nesse lugar da primavera, né? Que é muito especial, com essas flores todas, que também tem muitas cantigas especiais para se colher essas flores primaveris. E a gente teve uma vivência o ano passado, né, Lucas? A gente começou a fazer isso de perto lá do Natal, que é esse momento que a gente vai falar desse nascimento tão importante, né, dessa criança tão importante, quando a gente vê por esse viés cristão, que a gente vai falar da Maria, mas que justamente a gente pode achar muitas formas de se falar da Maria, mas a Lu e eu, cada uma um pouco ao seu jeito, a gente achou interessante se remeter à vovó, a mãe da Maria, porque tem uma canção que é da Senhora Santana, né? Que dentro da tradição também das caixeiras eles falam, né? Senhora Santana, vó de Deus amada, vós tem uma filha, Maria chamada. E a gente percebe que na cultura popular essas hierarquias elas viram a vó de Deus. Alguém já pensou na vó de Deus, gente? Então, de repente, fica uma coisa tão próxima e quente, né? Então, a gente fez um momento também de tocar esse tambor para a Senhora Santana. E a Lu fez uma coisa muito especial, Lu, que eu acho que conta pro povo. Eu nessa época, no ano passado, né, já fazia um tempo que eu trabalho, né, com a caixa durante o ano todo e sempre com esse zelo, né, de que a gente está trazendo coisas muito bonitas e muito delicadas, né, e às vezes muito fortes, porque é bom ter uma coisa muito forte, depois ter uma coisa muito mansa, e uma coisa muito forte, uma coisa, né? Então a criança ela vive nesse pulsar, né? E aí quando foi chegando pertinho do Natal, então do Advento, né? Porque a gente lá na escola vivencia essa época antes do Natal. Eu já tinha feito, né, essa época de Maria, né, uma época mariana, né, eu e a Glaucia a gente chama assim, época mariana, né, antes do Natal, e aí eu tive essa ideia, então, de colocar um trono, né, o meu avô tem uma cadeira que ficava na casa dele, que parece um trono de árvore, muito linda, e aí eu levei essa cadeira para a sala,
e a gente preparou, essa era o trono, né? E aí do lado precisava de outro trono, né? Então a gente criou um outro trono que eu e as crianças enfeitamos com diversos tipos de fita, panos, tesouros que eles colocaram nesse trono e ficou um par de tronos digno da realeza. E aí então, cada um dia eu recebi um avô e uma avó na sala, nos 3 minutos finais, então assim, acabou tudo, e aí aqueles avós então eram convidados para entrar, as crianças já em roda, com a velinha acesa, e eles então se sentavam no trono, e aí eu tocava a Senhora Santana, né, para eles, e aí resgatei uma coisa que eu tinha com uma moça da minha rua, que era de tomar a bênção, né, que hoje em dia eu gosto muito de tomar a bênção das pessoas mais velhas, mas quando eu era pequena só tomava a bênção dessa senhora, né? E aí, então, quando acabava esse momento então, de cantar a Senhora Santana, eu ia lá e beijava, né, a mão daquele senhor e daquela senhora, que são avós, né, daquela criança que foi confiada a mim para conduzir esse desenvolvimento, e dizia: a benção, dona Adriana, a benção, seu José, né? E aí, claro que o neto vinha atrás, imitando, e tomava a benção da avó. E tiveram tantas avós que choraram e disseram: nossa, o meu neto nunca tomou a minha bênção, nossa. Como, então, quer dizer, foi algo que aconteceu, né? Por que eu tô falando que aconteceu? Não é que aconteceu da noite para o dia. Olha esse caminho de anos fazendo a mesma coisa. Então, a nossa alma de jardineira, ela também, quanto mais a gente vai repetindo aquilo vai se revelando, né? E a gente vai conseguindo ir aprofundando e descobrindo esses tesourinhos, né? Então foi muito gratificante assim fazer esse trabalho de poder receber a outra ponta, né? Porque eu tô com os pequenininhos e aí eu pude receber então os avós num momento de Natal que tem tudo isso. E hoje em dia os pais gostam muito de pôr a culpa nos avós, que eles que estragam as crianças, tá? Só que eu vi que não, eu conheci eles pessoalmente, entendeu? Então foi muito especial. Lu e Glaucio, está muito gostoso esse papo, está tão interessante saber da experiência de vocês, mas a gente tem muitas perguntas. Será que eu posso pedir para a Dália abrir o microfone dela e fazer a pergunta? Sim. Por favor, Dália. Obrigada, Melanie. Boa noite. A minha pergunta para vocês parte de falas de vocês, inclusive, sobre a forma como o narrador traz a sua subjetividade, né, para aquela história e também sobre essa fala da Glauci da gente precisar ir buscar essas vivências, né, porque quando vocês contam com tanto amor dessa experiência com as caixeiras, dessa tradição, isso está vivo em vocês porque vocês vivenciaram isso, né, em primeira mão. Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim. E aí o que eu quero dizer é, quando vocês, como educadoras, trazem isso para outros educadores que estão em busca também dessa vivência da brasilidade, vocês já trazem, né, no ritmo de vocês, nessa impressão dessa subjetividade que é inevitável. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: é lógico que no mundo ideal os educadores vão vivenciar essas experiências como vocês puderam, mas é no mundo ideal, não é todo mundo que vai amanhã para o Maranhão conhecer as caixeiras ou vai poder visitar uma festa do Divino Espírito Santo, ou conhecer um quilombo perto da sua cidade, etc. E eu queria saber como vocês veem, como vocês enxergam que está essa distância entre nós, educadores e educadoras urbanos, dessa vivência brasileira, né? Vocês acham que a gente está perto, está longe, está caminhando? Como que vocês enxergam esse processo? Eu acho que é bem importante, né, a sua pergunta e essa reflexão, porque eu sempre fico com essa pulguinha, né, de que assim, a gente precisa o processo precisa passar por nós,
né? Tanto, eu contei tudo isso aqui para ter um relato mais concreto, né? Que às vezes as pessoas querem saber de uma forma mais concreta o que acontece com as crianças, mas é justamente um exemplo, é um relato, e não estou falando que é para fazer assim, foi o caminho que eu encontrei, né? Então eu acho que de alguma forma cada um precisa fazer um caminho por si, precisa fazer um caminho de autoconsciência. Claro, não é isso, não é que todo mundo tem que ir lá para o Maranhão, recomendo, mas a gente sabe que não é tão simples. E não precisa ir lá para o Maranhão, é isso, às vezes é na rua atrás de casa, enfim, pode ser muito mais perto. Então eu diria que é se abrir, é abrir para isso, é ir atrás desse lugar, aonde que eu encontro, qual é o primeiro passo que eu posso dar? E nesse sentido, que nem o meu primeiro passo foi aqui na minha comunidade, que é ir no lugar aqui que chama Instituto Brincante, que é um espaço que traz isso para a cidade. E aí eu fui lá, fiz um curso de dança, falei, poxa, agora eu quero ir lá ver nos lugares. E aí realmente virou, no meu caso, virou um estudo de vida, assim. Então eu pego as minhas férias e vou para esses lugares, né? Vou para Pernambuco, vou para Recife, vou para Bahia, porque para mim virou um tema. Não tem que ser assim para todo mundo, mas tem que ter uma busca autêntica. Então, talvez não dê para ir, mas de repente a pessoa quer conhecer a tradição das caixeiras, tem um material, tem um CD, então pega, escuta, vivencia, conversa com as outras pessoas. O importante é passar por esse crivo interno, né, para ele se tornar seu, porque é dessa experiência que vai vir a inspiração para o que levar para as crianças, senão vira mais uma receita, né? E é isso que a gente não quer dar receitas, mas quer que cada um viva o seu processo. E assim, na nossa própria biografia, né, e na maneira como a gente vive, mesmo a gente morando em São Paulo, a gente tem muitos tesouros, só que a gente nunca olhou para eles conscientemente e valorizou. E eu não quero esquecer de falar do Saci, porque senão ele vai ficar muito chateado comigo. Então, assim, o Saci, por exemplo, quem é criança, provavelmente muita gente já conheceu ele. Se não conheceu pessoalmente, foi no livro. Se não foi no livro, quando teve filho, começou a assumir meio em casa, percebeu que ele estava pela área, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se olhar com muito mais amor, né, para nossa biografia, porque todos os inputs de pesquisa que a gente pode ter como educador já são sementes que estão semeadas na nossa própria biografia, né? Então, existem muitas pessoas que fazem estudos e pesquisas locais, né, com as comunidades urbanas, né, dentro mesmo da própria comunidade. A gente, na Areté, já há alguns anos, a gente faz um alto de Natal, que é uma folia de reis que a gente importou lá da Monte Azul. A Marli tá aí para falar, né? Então, assim, quer dizer, um grupo dentro da cidade que, a partir do relato dos seus componentes, foi criando algo. Aí uma outra escola viu, falou, puxa, isso é muito interessante, deixa eu viver isso. Viveu-se isso e continuamos vivendo e continuamos refletindo, porque todo ano tem alguém que fala, ai, mas será que é esse mesmo que a gente quer comemorar assim? Será que é dessa forma mesmo? Né? E aí, dentro também do corpo pedagógico, a gente precisa se ouvir como anjo, né? Então, aquele professor que vai falar, puxa, será que tem que ter mesmo um tambor na sala? Ai, será que tem que ser esse alto de Natal? Ele é o seu melhor anjo para você ir lá e fazer essa pergunta para você. Ah, mas por que eu faço esse alto? Quais são as qualidades que ele traz para as crianças? E para os adultos? Né? E para o entorno? Né? E aí vai indo. Muito obrigada. Dália, tá bem assim? Eu acho que a Marli queria fazer algum tipo de contribuição. É isso, Marli? Você disse que teria referências. Você quer contribuir, Marli? Sim, só um minuto. Não é uma contribuição, mas só uma coincidência, né? Primeiro, obrigada, achei muito lindo. E hoje, uma terça-feira, dia de Ogum, dia de grandes mudanças, né? Dia de desafios profissionais. Olha só que coisa, hein?
E dia de Nossa Senhora das Dores e de Nossa Senhora de Nazaré. Olha só, que coisa, hein? Lá de Portugal, Nazaré, Nossa Senhora das Dores aqui, vocês falaram dessas duas Madonas. Achei tão bonito, só para fechar assim, como as forças da inspiração vêm e trazem uma data, um momento tão inspirativo, né? Tão sagrado, né? E também sobre essa questão de trazer essa vivência da bênção, né? Gostaria de trazer que na cultura ancestral Guarani, existe a cultura da bênção. Não é uma coisa católica, existe aqui entre nós, né? Eu fui criada assim, né? Então sempre tem, é bom sempre lembrar que quando se pede bênção dentro de uma casa de rezo, como se fala em Tupi, né? A bênção, avô, ele responde, para sempre, né? Uma coisa assim que tem um vir a ser eterno, né? Então acho que vocês estão trazendo esse calor anímico para todos nós aqui, de que esse eterno vir a ser, de buscar, de saber que nós estamos lá atrás, estamos no presente, estamos caminhando para o futuro, e todo mundo é bem-vindo, né? Isso aqui cabe todo mundo. O Brasil é grande, cabe todo mundo. É isso. Tem mais coisa, mas a gente vai levando. Obrigada, foi muito bom. Marli, a gente fica muito honrada com a sua presença. Acho que para quem não conhece, a Marli tem um caminho muito importante na Sociedade Antroposófica aqui do Brasil, com o Grupo Pindorama, junto com a Dona Uter, né, a nossa querida parceira, e acho que a primeira que pegou a peixeira e foi abrindo esse caminho nesse grande tema. Então a gente já teve riquíssimas reuniões, conversas lá na Sociedade Antroposófica, com essa pergunta, né? Qual é o arcanjo do Brasil? Eu sempre tenho essa imagem da Dona Uter falando isso, né? A gente precisa encontrar o arcanjo do Brasil, que deve ser uma beleza. Mas é isso, vamos continuar? Temos mais perguntas, contribuições? A Ana Maria gostaria de fazer uma contribuição também. Ana Maria, quer abrir aí teu microfone, por favor? Oi, alô. Oi, Boa noite, Ana. gente. Tudo bom? Que delícia ver tanta gente aqui. É o seguinte, na verdade é porque teve a pergunta lá no começo do fundamental e eu fiquei refletindo, mas depois de tanto relato de experiência, chega eu tô assim inebriada com tanta história, muito feliz. Mas, assim, só compartilhar um pouquinho de algo que eu até já compartilhei com o Glaucio lá na formação, que eu estava como professora de classe, fiz o primeiro ano, né? Eu estava começando como professora e como professora Waldorf, então foi um desafio bem grande. E eu fui pegando, assim, tentando me inspirar, mas pegando muitas receitinhas também, porque era muita novidade. E aí, quando chegou no segundo ano, eu já estava um pouco mais segura, já conseguia criar mais coisas, mas ao mesmo tempo no fundamental a gente tem assim, é uma história por dia, é conteúdo atrás de conteúdo, então a gente não tem esse tempo de se preparar, né? Mas eu fui tentando fazer com a minha cara, e aí primeiro começamos com o verão, Iemanjá muito forte nas músicas, a música que você cantou aí hoje, as duas estavam na minha primeira roda, então assim. E aí, de repente, chegou a Páscoa e Iemanjá estava fazendo parte da Páscoa. E eu vi que, né, ela podia permear muitas coisas. E aí, quando chegou na época de Micael, primeiro no São João, eu estava já programada para fazer a época do tempo. Então, ainda tem isso, que você fica meio desconectada com o pano de fundo tão forte que é o São João, e eu tinha que trazer tempo, Senhor do Tempo. Eu falei, gente, o que é isso? Levei 4 horas fazendo um desenho de lousa, aquela árvore com as 4 estações e aquele desenho enorme, e fui dormir assim, tirei foto, fui dormir, minha época toda planejada. Quando eu acordei, eu disse, gente, eu não vou conseguir. Cheguei cedinho na escola, quando chegou a primeira professora, eu já estava com café, eu disse, preciso de ajuda. Eu tive uma ideia e eu preciso que alguém me diga, faça. O anjo que Luciana deu exemplo, né? E aí eu peguei 2 professoras e falei, olha, minha época do tempo está pronta, minha lousa está pronta, mas eu apaguei. Eu não quero fazer a época do tempo agora, é São João, todo mundo está vivenciando São João, eu quero vivenciar também. Eu vou trazer a época dos santos
e eu não vou trazer São Francisco, eu vou trazer os santos de junho. O que é que vocês acham? E aí elas me deram a maior força, então eu fiz ali um São João, comecei um São João na lousa, e ele nasceu assim super rápido, em 15 minutos, e era uma figura humana que eu tinha muita dificuldade, mas ele nasceu e ele foi ficando mais florido a cada dia, mais bonitinho, carneirinho mais acentuado, né? Esse desenho foi se aparecendo junto comigo, porque era uma vivência muito verdadeira para mim. Então eu conhecia a história dos Santos de Junho, eu conhecia o São João muito de perto, então eu pude trazer uma época de português, trouxe vários elementos que eu já sabia que eu tinha que trazer, então consegui ir montando a época junto com eles, e foi muito verdadeira, acho que foi a época mais verdadeira, né, que eu consegui trazer. E depois em Micael eu fiz uma roda, um caracol de areia, com um pano azul cheio de conchinhas, e os colares eram um macramê com conchinha com a pérola dentro, e foi assim muito especial também. Então foram 2 épocas que eu consegui trazer porque já existia dentro de mim, tanto que eu acabei saindo dessa escola no final do ano por outras questões, e aí não continuei como professora de classe. Várias pessoas me procuraram, eu falei, não gente, eu não quero ir para o fundamental, eu preciso ir para o jardim ou para o maternal, porque eu preciso ter tempo de fazer essas pesquisas, porque para vivenciar o que é verdadeiro, a gente precisa desse tempo, né? Então vocês estão construindo esse currículo há muitos anos, e aí de repente você quer chegar, à época de Micael, eu quero trazer um conto indígena que tem tudo a ver. Quantos contos eu vou ter que ler, entender e me identificar para conseguir trazer realmente? Então não dá simplesmente para substituir. Acho que esse grupo de estudo, assim, teve alguém até que perguntou como é que faz para entrar e tal, eu também fiquei até curiosa, falei, poxa, talvez seja o momento realmente, porque essas trocas são importantes por isso, porque tem, assim, no jardim, no maternal, você pode até dedicar mais um tempo, porque você vai levar uma época contando história e fazendo a roda, mas no fundamental não. Então, se você não tem essas trocas, e hoje, graças a Deus, com as mídias, a gente tem acesso, né? Eu ainda não consegui me desvincular do grupo do 3º ano, por exemplo, né? Continuo lá acompanhando tudo, porque é muito rico as trocas. Então, assim, tem muita gente no Brasil fazendo experiências assim lindas, e tem gente que toca o canto, ele consegue deixar uma turma agitada, cantar uma música pentatônica e deixar uma turma agitada. Então, acho que tudo depende muito dessa postura, de como você se coloca, da constelação da sala que você tem, do que ela precisa. Era mais essa troca aí de experiência, e estou muito feliz de ver vocês e de ouvir esses relatos. Obrigada. Ai, Ana, também fiquei muito feliz de ver você aqui, né? A gente teve um encontro lá em Aracaju, que eu fui dar aula para essa turma aí arretada. Você esqueceu de contar, né, Ana, que a escola de vocês é na beira da praia, na Pois Bahia. é, isso, minha vivência de estações era olhando para o mar, porque para mim, quando eu estudei estações como criança, eu não via as estações no mundo, onde eu vivia, né? E eu não percebia até virar professora. Eu falei, não, gente, eu vou ter que mostrar onde é que o tempo muda aqui. A praia é completamente diferente. Então, o mar tem uma cor diferente, tem a presença ou ausência de pessoas diferente, né? Então, a vivência na praia é completamente diferente ao longo do ano, e eu consegui fazer isso, visitei ao longo do ano todo a praia com meus alunos, foi muito bom, por isso que, é verdade, tinha isso, e Iemanjá estava muito presente também. Que é exatamente isso, né? Eu agradeço muito esse seu relato, porque é esse lugar, né? Você viveu o lugar que você está, o ambiente que você está, aquilo que te toca e que te é verdadeiro, né? Uhum. Então, a gente precisa abrir esses canais, né? E é isso, às vezes eles estão muito mais perto do que a gente imagina. Até também, para quem não é de São Paulo e não me conhece, né? Eu falo, esse meu vínculo com o Maranhão é porque tem um povo do Maranhão aqui em São Paulo que é muito presente também, né? Então, eu conheci tudo isso aqui. Então, há mais de 30 anos que essas tradições maranhenses vivem aqui. Então, também, eu olhei para o meu lado e vi isso daqui, por isso que depois eu fui um pouquinho mais longe. Mas o Brasil também é isso, né? Qual é essa cultura que toca no seu coração, né? Porque a gente vai fazer esse resgate do ancestral, da nossa família, do que a gente tem, mas também o que nos toca, porque é isso que nos toca, né? O que chega para a criança? O que transborda do nosso coração? Se não for algo que transborda, não vai tocá-los, né? Então, esse processo ele é super
importante. Agradeço muito. Delícia. Uma última pergunta, talvez, Glaucia e Luciana, que nós estamos nos aproximando do final. A Érica, se ela quiser puder abrir o microfone e trazer para nós a pergunta dela. Érica? Eu não estou achando ela mais aqui nos participantes. Talvez ela tenha caído. Melanie, acho que ela avisou, ó, terei que sair, terei aula agora, mas fico muito agradecida com essa troca de saberes. É verdade, verdade. Ela estava indo mais para o âmbito do Natal, se não me engano. A história do Natal, por exemplo, tem muito mais referências no hemisfério norte, como trazer essa de forma ligada à brasilidade. Mas eu acho que vocês falaram também, né, um pouco sobre esse Natal brasileiro. Diria que o Natal, gente, a gente dá para fazer um encontro só sobre ele. Bom, sobre todas as épocas, sem dúvida. Mas só uma observação em relação ao Natal. Enquanto Brasil, a gente tem referências eurocêntricas, né? Porque enquanto Brasil, a gente compra espuma para reproduzir neve, né? A gente põe aqueles pinheirinhos de plástico, né? Então, assim, a gente tem os bonecos de neve de plástico para colocar no jardim. Então, assim, é muita coisa, é muita pesquisa, né? Para a gente fazer e entender o que é. E assim, o Steiner, ele fala a imaginação do Natal, que inclusive, olhem que bonito, nessa apostila, que é esse GA 269, né? Eu vou pegar direitinho para passar para vocês aqui. Das 4 imaginações cósmicas, ele fala que a imaginação do Natal é a imaginação de Maria. Ele chama esta imaginação de Maria, né? Então, a gente também gostaria de saber como que cada um faz essa festa interior, né? Eu acho que vamos falar como que a gente tenha trabalhado. Eu acho que então aproveitar esse tempo para fazer esse convite, então, para contar do grupo de estudos, né? Então, ele funcionava até então com encontros presenciais, mas a pandemia nos mostrou como é possível fazer esses encontros virtuais e nos unirmos, né? Apesar das distâncias físicas. Então, a nossa ideia é manter um encontro mensal, né? Virtual. E, por enquanto, ele tem se dado às quartas-feiras, das 16 horas às 18, não, das 16h30 às 18. Então, das 4h30 às 6 da tarde. E vai ser amanhã, olha só, o encontro desse mês já vai ser amanhã. E a gente tem um grupo também de WhatsApp que a gente deixa praticamente para trocar os recados e as informações sobre esse estudo. E a nossa ideia é que, assim que possível, a gente possa voltar a se encontrar pessoalmente, né? Com certeza, mas manter esse encontro virtual para ter essa troca. E aí, acho que quem tiver interesse pode, talvez, escrever para a faculdade, Melanie, e aí você encaminha para a gente? Sim, e no site da faculdade tem mais informações sobre o grupo de estudo de brasilidades. Então, lá é possível encontrar. A Marli colocou o GA 229, tá? Para quem quiser saber, tá aí colocado. E sobre o grupo de estudos também ter um info da faculdade que você pode se inscrever e receber informações sobre o grupo, ou eles vão passar também a informação para a Glauci e para a Luciana. Uhum. Eu vou colocar o info aqui também. Ok. Querem umas palavras finais para encerrar, Glauci e Lu? Acho que agradecer, né, a oportunidade desse encontro, de deixar esse convite mesmo para a gente construir esse caminho, abrir esse caminho só vai ser possível a muitas mãos, porque é assim também que a cultura se dá, né? A cultura popular, ela acolhe todo mundo, qualquer manifestação. Eu lembro quando eu cheguei para o Tião Carvalho, né, do Bumba Meu Boi, falei, mas eu queria fazer parte, né, do boi, o que eu tenho que fazer? Ele falou, vem aqui, né?
Então, simples assim. Então, venham, são todos muito bem-vindos, e aí a gente vai somando, e quem sabe daqui a um tempo a gente não consiga fazer publicações, pensar nesse currículo, né, Ana? Se cada um pega um braço para fazer uma pesquisa e puxar esse fio, logo a gente vai ter muitas referências para a gente fazer trilhar o nosso caminho, né? Então, vamos dar as mãos, mesmo que virtualmente. Eu queria... Eu acho Fala, Lu. acho que a gente pode fazer como em algumas tradições africanas e trocar bênçãos, né? Porque além de abençoar e ser abençoado, trocar as bênçãos é muito bom. Obrigada, gente. Até para fechar um momento muito especial da festa do Divino, é isso, a gente sempre pede a bênção para as mestras caixeiras, né, as mais velhas, mas tem o dia principal da festa, é o dia que todas as caixeiras, né, a gente se cumprimenta beijando as mãos. Então, sintam-se beijadas. Muito obrigada, Luciana, muito obrigada, Glauci. Foi realmente muito especial esse encontro aqui. Eu acho que a gente precisa fazer mais encontros como esses. Quem sabe até para o Natal, né? Preparar um Natal diferente, bem um mês antes dele começar. Acho que seria uma coisa muito bonita também, uma outra forma de festejar. Eu acho que esse impulso é muito importante para todos nós. Agradeço demais a presença de vocês, encorajo todos a trilharem esse caminho, é de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá, de forma unida, somos todos nós juntos nesse caminho e nessa pesquisa. Imaginem vocês uma publicação mostrando as diferentes experiências, né, de um currículo, trazendo essa brasilidade, essa possibilidade da brasilidade no currículo. Foi muito bom ter a presença de todos. Marli, muito obrigada por estar aí. Esteja sempre conosco e todos os demais. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Quem quiser aparece amanhã, hein? Amanhã já tem mais. Amanhã tem mais. Ana. Olha, eu dei uma ideia ótima partindo do algodão que a gente fia lá no jardim para chegar na história do Brasil e contar a história do Brasil a partir do relato dos colhedores de algodão lá na Balaiada. Oba, tá vendo? Depois eu quero contar para vocês essa coisa também de trazer esse valor do português também. Como foi esse português lá em Portugal, né? Como que foi essa força dele de terra? E como ele veio para cá, porque parece que a gente só vê coisa também horrível, né? Que a gente não traz esse sangue também que faz parte, mas lá do genuíno, né? Mas isso eu conto depois, porque tem umas coisas para contar bem legais que eu descobri. Por favor, conte sim. Obrigada, Glaucinha. Desculpa não ter te dado voz, mas o nosso tempo já tinha... Sim, com certeza, era 3 minutos. Quando eu fui lá no último tempo. Beijo, meninas. Muito obrigada. Adorei. Foi lindo ouvir vocês. Lindo mesmo. Obrigada. Gente, grande beijo. Muito obrigada, viu, meninas? Até muito logo. Bom, Melanie. Então, encaminha depois para a gente os pedidos, quem quiser entrar no grupo. Ah, com certeza. Com certeza. Né? Faço isso com... aqui, ó. Tem aqui alguns pedidos já. Sim, a gente encaminha para vocês, tá? Encaminha sim, que aí a gente inclui. Tá bom. Fiquem bem. Bom trabalho amanhã também. Obrigada. A Paula. Paula, querida. Vim aparecer para dar um beijinho em vocês. Lindeza. Obrigada, viu, gente? Foi muito bom escutar vocês. Bom demais. Eu estou fazendo muita pintura aqui em casa. Minha moreira tá cheia, minha primavera tá cheia. A bananeira deu um coração lindo. Eu fiz um teste com o coração dela. Depois eu vou te mandar. Mesmo, porque o coração ele é um bom fixador. Mas ele não dá muita cor, ele dá um cinzinho, assim. Mas ele é um incrível mordente. Olha, não sabia.
A gente também está com um monte de lã pendurada no varal, lã de carneiro que foi preparada para a gente tingir agora também. Ai, que Ao delícia. Brasil ralado. A primavera combina tanto, né, com pintar, porque a natureza fica tão linda, né? É, muitas cores, nossa senhora. Bom, eu vou deixar vocês se despedirem. Em alguma hora a gente fala mais. Foi muito Eu vou te gostoso. ligar, viu, escutar, Paula? menina. No seu tempo, dona Lu. Eu sei como tá. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. É isso, né, dona Melanie? É isso aí. Eu estou aqui só copiando uns e-mails que estão pedindo, mas eu já fecho aqui a sala também, para todo mundo ir-se embora. Então tá. Lá para cima, para aquela forma. Tchau, meninas! Tchau.